Sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. Eu converso hoje com o advogado Eduardo Diogo e o papo é sobre pensão alimentícia e guarda compartilhada. Eduardo, obrigado por ter aceitado o convite do Diário do Litoral e por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir para todos os telespectadores que nos assistem, trazendo um pouco de informação sobre esse assunto que é muito importante para muitas famílias, mães e pais que têm dúvidas sobre esse assunto. Verdade. Edu, vou começar a intimidade já, Edu, né? Vou começar com a primeira pergunta para você. Quando que o filho ele pode e deve receber a pensão alimentícia? Bom, o filho pode pedir a pensão alimentícia após a separação do casal ou o divórcio, ou alguns casos, quando foi um relacionamento ocasional entre pai e mãe, a partir do registro na certidão de nascimento, a criança tem o direito de pedir a pensão alimentícia. Perfeito. Como que é feito o cálculo dessa pensão alimentícia? Não existe nada na lei que fixe uma base de cálculo para fixar a pensão alimentícia. O que acontece é que tem três fatores: a necessidade da criança que vai receber os alimentos, a possibilidade do pai que vai realizar o pagamento da pensão alimentícia e a proporcionalidade entre esses dois fatores. Então, o juiz vai analisar todo esse contexto e verificar um valor que atenda à necessidade da criança e o pai tenha condições de suprir. Então, por isso, quando a mãe for ajuizar, a mãe ou o pai ajuizar uma ação de alimentos, é importante que ela reúna todos os gastos que a criança tenha para ter uma base de mais ou menos quanto será fixada a pensão. Existe o mito dos 30%. Muitas decisões fixam os 30% dos rendimentos líquidos do pai por entender que é o suficiente para a criança suprir as suas necessidades básicas. Tá. Eu ia até te perguntar isso. Você falou que é um mito dos 30%. Às vezes não é isso, não é fixado esse valor. Não, depende de cada caso. Cada processo de alimentos é um caso. Tem que ver as necessidades da criança e as necessidades também do pai, da possibilidade de realizar esses pagamentos. Porque podemos utilizar um exemplo, um jogador de futebol. Se ele ganha, vamos supor, R$100 mil por mês, 30% seria R$30 mil. Isso. Uma criança, teoricamente, não utilizaria todo esse valor. Então tem que ter uma proporcionalidade entre esses valores. Entendi. O Eduardo, o que pode acontecer quando o pai ele se nega a pagar, ele não paga essa pensão? Bom, nós precisamos analisar se já tiver uma ação judicial que fixou os alimentos, ele pode sofrer uma ação de cumprimento de sentença e poderá até ser preso em decorrência disso ou sofrer a penhora de seus bens. Se não tiver a pensão fixada por decisão judicial, é necessário entrar com essa ação para obrigá-la a fazer o pagamento. Então, assim, tem muita gente que diz que pensão alimentícia não dá cadeia. Dá sim. Dá sim. Se não realizar o pagamento correto da pensão, a prisão pode ser solicitada as 3 prestações anteriores ao juizamento da ação e as que se vencerem no decorrer do processo. Então, se o pai tiver a obrigação de pagar os alimentos por uma sentença judicial, um mês atrasado, a mãe já pode entrar na justiça e pleitear a prisão do pai. Sempre baseado nos 3 últimos meses. Isso, até os 3 últimos meses anteriores ao juizamento da cumprimento de sentença. Tá. O pai, ele pode solicitar na justiça a interrupção desse pagamento e o que ele pode alegar que a justiça possa, de repente, interromper esse pagamento? Se já tiver fixado em sentença, a única possibilidade dele é pedir a exoneração. Então, após os 18 anos, se o filho completou 18 anos, ele pode pleitear essa exoneração, porém ele tem que verificar se o filho não está cursando um curso profissionalizante ou cursando uma faculdade, ou se não tem alguma outra necessidade especial que ele necessite desses alimentos. Se ele estiver cursando um curso profissionalizante, uma faculdade, esse alimento é estendido até a conclusão do curso. Tá. Você comentou agora de faculdade, só um adendo. O primeiro curso de graduação, por exemplo, ele tem a filha com 17, 18 anos ingressou na faculdade. Ele tem aquela obrigatoriedade. Isso. Se ela quiser emendar uma pós-graduação ou outra faculdade depois... Então, a jurisprudência entende que até os 24 anos, para não ficar prolongando eternamente essa questão da pensão, porque senão todos iam continuar estudando e o pai nunca teria no caso, a suspensão do pagamento Seria da o pensão. resto da vida ele teria que arcar com... Então, a jurisprudência entende que até os 24 anos é uma data ideal. A não ser se a pessoa estiver naquela, vamos supor, 25, 26, terminando o curso, aí ela tem uma justificativa para prorrogar um pouco mais a pensão alimentícia.
Interessante. Você falou do mito dos 30%, varia, né? E aí, em cima disso, eu te faço outra pergunta, que também é uma pergunta muito comum. E quando o pai ele tem filho de mães diferentes, como que esse cálculo é feito em cima do salário dele? Basicamente é a mesma questão da porcentagem, que verifica a necessidade do alimentando, a possibilidade do pagamento pelo alimentante, só que tem que verificar a situação, o caso concreto. Se a criança que ele está pagando pensão mora em residência diferente, uma na residência dele, tem que verificar isso também. Porque tem muitos juízes que entendem que ele teve um outro filho porque quis, a outra criança não pode sofrer por causa disso. Então a questão de, vamos supor, duas mães com filhos distintos, um em cada residência. Então, aqui entrou o primeiro, provavelmente terá os 30%. A segunda, na defesa, ele vai alegar que tem um outro filho e não pode arcar com os 30%. Aí o juiz vai fixar geralmente em 20% e cabe ao pai depois entrar com uma revisional em relação ao primeiro filho, pedindo a redução para igualar a pensão dos dois, para um deles não ser mais beneficiado do que o outro. Então, o primeiro filho normalmente, né, fixa em 30. O pai, com o segundo filho, ele entra com esse pedido de... Ele alega que ele não tem, que ele já tem um primeiro filho, que não tem como ele pagar os 30%, e depois que ele pede uma revisão da primeira. Isso. Ou o pai aguarda ser citado numa ação de alimentos, ou ele pode se antecipar com uma oferta de alimentos também. Então, antes dele sofrer a ação, ele já oferta alimentos para o filho, informando, fala, eu já pago 30% para um outro filho e eu tenho condições de pagar somente 20% para o segundo filho. Agora, em relação ao primeiro, será necessário entrar com uma revisional para igualar as pensões entre eles. Isso quando você diz, por exemplo, o pai ele pode já começar a pagar a pensão por conta própria. E comprovante bancário serve, por exemplo, ele transfere da conta dele direto para a conta da mãe da criança. Ele passa no supermercado, ele faz as compras e ele guarda o ticket ali do que ele comprou. Isso vale também? Isso é válido também. A questão do pai, o papel de pai dele, ele pode começar a contribuir antes de ser judicializada essa questão. Agora, alguns casos, quando há muito conflito entre a mãe da criança, o pai, a mãe acha que está recebendo pouco, o pai acha que está pagando muito, aí o pai pode se antecipar, fazer a oferta de alimentos dentro das possibilidades dele, e a mãe ou o pai também, depende de quem está com a criança, ajuizar a ação de alimentos contra o outro genitor. Tá. O pai trabalha e ele teve um reajuste salarial, ele mudou de cargo, mudou de função, o que quer que seja. O salário dele aumentou. Automaticamente isso é repassado para a criança ou não? Se tiver fixado em sentença 30% dos rendimentos dele, é importante pedir para a empresa já descontar na folha de pagamento dele. Se tiver o aumento salarial e já estiver sendo descontado os alimentos na folha de pagamento, automaticamente será aumentado o valor da pensão também. Tá. Sobre a questão da prisão que a gente falou agora há pouco. Você falou que a mãe da criança ela pode mover a ação baseada nos 3 últimos meses de pensão não paga. Isso, anteriores ao ajuizamento da ação de cumprimento de sentença. Tá. Qual pergunta eu vou te fazer? Ocorre mesmo prisão, você já falou, essa era uma pergunta que você já respondeu. Os avós, pode acontecer dos avós terem que arcar com a pensão alimentícia? E pode acontecer, Edu, dos avós serem presos caso não cumpram também? Sim, os avós podem ter que arcar com a pensão alimentícia, mas é uma obrigação subsidiária dos pais. Então tem que esgotar todas as possibilidades de pagamento do pai ou da mãe da criança. Se não tiver outro meio, aí os avós podem ser obrigados a pagar a pensão alimentícia. Mas tem que tomar cuidado uma questão. Se a mãe ajuizar a ação contra os avós paternos têm o direito de chamar os avós maternos para integrar o processo. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. E os avós, a questão da prisão dos avós, tem decisão recente do STJ, num julgamento de um habeas corpus, que não é cabível a prisão dos avós por débito alimentar. Então, apesar da lei assegurar a única possibilidade de prisão civil por débito alimentar, a questão dos débitos alimentos, os avós têm entendimento jurisprudencial pacificado que não podem ser presos em relação a isso por ser uma obrigação subsidiária dos pais. Então, a lei determina a prisão em caso de débito alimentar, mas nesse caso tem que seguir a jurisprudência. Pode acontecer
de passar despercebido, dependendo da idade do avô, algo parecido, e igual aparece na televisão de vez em quando que um avô está sendo preso ou está em risco, correndo risco de ser preso por causa de débito alimentar. Mas já tem decisões pacíficas em relação que é a impossibilidade de prisão dos avós pelo débito alimentar, no caso. Tá. E se o pai está desempregado? Se o pai não tem condição, o pai não tem renda, como é que fica? Isso não interfere no direito da criança em se alimentar. Então, se não tiver ação de alimentos fixando os alimentos no caso de desemprego, a mãe ou o pai também pode ajuizar a ação de alimentos. E se já tem a sentença fixando os alimentos, toda a sentença já vem a questão do pai trabalhando, que desconta os 30% ou outra porcentagem, e a obrigação de pagar os alimentos desempregado e autônomo, porque é difícil saber quando o pai faz bico ou trabalha como autônomo. Então a sentença já prevê essa possibilidade também. Então o fato de estar desempregado não é empecilho para o pagamento da pensão. Eu te perguntei isso porque a gente, às vezes acaba acontecendo até, acho que você usa a rede social, você também já deve ter visto. Eu já vi muito de pessoas, da mãe, postar textão no Facebook, cobrando o pai publicamente de pensão, e o pai respondendo, eu vou pagar como, estou desempregado, eu não estou trabalhando, eu vou roubar. Então a lei não entende bem assim, né? Como você explicou agora, não é bem por aí, eu estou desempregado, eu não tenho obrigação. Pelo contrário, tem sim. Tem a obrigação de pagar os alimentos, pois a criança depende desses alimentos para sobreviver. Então, se está desempregado, tem que buscar um serviço autônomo, algo do tipo, para poder suprir. Se ele não consegue pagar o total que ficou fixado no caso de desemprego, ele tem que pagar o máximo que ele conseguir. Caso contrário, a mãe também terá o direito de... Eu falo a mãe porque geralmente a criança fica com a mãe, mas pode ser o pai também. Entrar com a ação de cumprimento de sentença e cobrar os débitos com base no desemprego do pai. E ele pode ser preso mesmo estando desempregado. Pode ser preso mesmo estando desempregado. Por causa do débito, né? O Edu, meio que não está no roteirinho, mas eu vou te perguntar. É sempre a justiça, ela sempre determina valor em dinheiro, ou ela conta também se o pai, por exemplo, ele está desempregado, ele faz bico, mas ele vai ao mercado, ele compra leite, ele compra arroz, ele compra uma mistura e leva para a criança. Isso vale ou não? Não, a sentença fixa o valor que deve ser pago em dinheiro. Tem alguns dinheiro? casos Tá. que o pai também, para reduzir o valor, vamos supor, dos 30%, utilizando como exemplo, ele paga 15%, mas se compromete em pagar o plano de saúde, escola particular. Nesses casos é aceito. Só que tem que ter um valor que contribua para a mãe, para ajudar na moradia, na alimentação, vestuário da criança. Ele não pode simplesmente comprar e levar a nota fiscal para bater no valor da pensão. Mas cabe o consenso entre a mãe. Às vezes o pai compra roupa nova, paga o colégio, aí nada que uma boa conversa não se resolve entre os pais. Ou seja, tudo na base da conversa até ser ajuizado, né? Como é que Isso. fica e... Legal. É possível a mãe da criança, ela já exigir pensão antes do filho nascer? Sim, tem a possibilidade dos alimentos gravídicos. Aí ela tem que utilizar os indícios do futuro pai, provar quem é o futuro pai da criança. Ela poderá ajuizar essa ação e ela será a autora desse processo. Então ela vai utilizar os gastos que terá com consultas médicas, exames, o próprio parto ela poderá utilizar também e entrar com ação contra o futuro pai. Mas para isso, para o juiz deferir a liminar, tem que ter os indícios mínimos que indiquem que aquela pessoa é o pai da criança. Caso contrário, a ação vai ser suspensa até o nascimento para fazer o exame de DNA. Aí tem um ponto importante nisso, que é a questão da defesa. O prazo na ação de alimentos gravídicos para o pai se defender é de 5 dias. Então, se algum pai receber esse tipo de citação, é importante ele procurar um advogado o mais rápido possível. Ele tem 5 dias para se defender, então. Isso. Nesse caso... Nesse caso específico dos alimentos gravídicos. Tá. Conforme a gente combinou e a gente até anunciou no início do programa, a gente vai falar de pensão alimentícia e dentro do mesmo assunto, guarda compartilhada. E aí eu pergunto a você, o que é guarda compartilhada, que é o mais falado, né, o termo mais popular, e também tem a tal da guarda unilateral. Qual é a diferença, Edu? Então, a guarda compartilhada, os pais vão compartilhar as obrigações sobre a criança. Então, eles terão responsabilidades 50% para cada um, eles vão dividir a responsabilidade do cuidado, da frequência escolar, acompanhar em reuniões,
Então, os pais têm que dividir a responsabilidade sobre os filhos. A guarda unilateral, a responsabilidade só fica a cargo de quem tem a guarda da criança. Então, a diferença basicamente na guarda compartilhada. O pai também tem que opinar junto com a mãe, o colégio que a criança vai estudar, a frequência escolar que ela está tendo, o convívio dos dois tem que ser equilibrado. Já na guarda unilateral, se a mãe for a guardiã da criança, ela vai optar pelo colégio que estuda, a responsabilidade será só da mãe ou de outra pessoa que tem a guarda, porque em alguns casos nem o pai nem a mãe são os responsáveis. Fica por um familiar mais próximo ou algum parente que tenha a guarda da criança. E, por exemplo, como que a justiça pode não deixar a guarda com a mãe ou com o pai? Em cima de quais motivos, assim? Então tem que avaliar o caso concreto. Tem muitos casos que talvez a mãe, o pai é usuário de drogas, caso de violência contra a criança. Então tem que analisar todo esse contexto e possivelmente algum familiar próximo ficará com essa criança e pleiteará a guarda dela. Sobre a guarda compartilhada, a gente vê infelizmente acontecer do pai e a mãe não se darem bem, eles entrarem numa guerra pessoal, só que infelizmente a criança está no meio. Um faz jogo duro, o outro faz um jogo triplamente duro e assim por diante. O que acontece se um dos lados não cumpre a determinação judicial da guarda compartilhada? É importante juntar provas desse descumprimento, porque a guarda compartilhada hoje em dia é a regra para buscando o melhor para a criança. Então o pai tem que estar convivendo com a criança diariamente, a mãe também equilibrando esse convívio entre os pais. E é importante ele guardar a prova, porque em muitos casos a mãe usa a criança como uma moeda de troca. A mãe ou o pai também, não posso ser injusto. Sim. Aí tem que ver o que está acontecendo. Se a mãe está impedindo o pai de visitar o filho, não está deixando ele participar das reuniões no colégio. Se estiver dificultando dessa forma, aí eles têm que reunir as provas e buscar a justiça para resolver essa questão. A guarda compartilhada, isso também, eu vou te fazer essa pergunta porque também é uma coisa que a gente observou. Às vezes a mãe tem medo de que o pai se torne o preferido do filho, ou o filho tem medo que a mãe se torne a queridinha do filho, enfim. Você vê acontecer isso, Edu, nos casos que você pegou? Tem muito essa guerra mesmo do pai e da mãe nesse sentido? Como a guarda compartilhada é a regra hoje em dia, tem que avaliar caso para caso, porque depende do pai querer conviver com seu filho. Tem muitos casos, igual clientes, que o pai vai visitar os filhos só aos finais de semana. Então tem a guarda compartilhada, mas ele não exerce todos os direitos que ele tem de participar da vida do menor, no caso. Então, da criança preferir um outro, vai da convivência entre os pais. Porque às vezes a mãe é a que passa mais tempo com a criança, ou o pai só vai pegar os finais de semana. Então é mais uma questão de consenso, conversa entre os pais e buscar o melhor interesse da criança. Agora, obviamente, sem você dar nomes ou ser muito específico, mas acontece muito mesmo nesses casos, o pai e a mãe realmente não se entenderem, de chegar no teu escritório e você vir e falar, vixi. Sim, acontece demais isso. Corriqueiro. Quase diariamente aparece, porque falta muito diálogo entre os pais. Tem muita questão que seria resolvida com o diálogo entre eles. Só que devido ao desgaste do relacionamento, esse diálogo fica complicado. Então aí quem sofre com essa questão é a criança que fica no meio dos dois. Eu acredito que assim, o advogado, ele tem um lado profissional, mas ele também tem um lado humano, né? Então acredito que você também, quando pega esses casos, quando vê essas situações, você pensa na criança também, né? Você olha esse lado também. Você tem que meio que também ser um psicólogo ali na hora, né? Sim, antes de judicializar qualquer tipo de ação, o ideal é buscar uma conciliação entre os pais. Tem muitos casos que você consegue entrar com um pedido de guarda consensual, um divórcio consensual e evitar um divórcio litigioso que vai durar muito mais tempo, conversando com o pai, conversando com a mãe e buscando o melhor para os dois, tanto para o casal quanto para a criança também, que pode estar entre eles. Você já aconselhou alguém assim, falou, não vai por esse caminho, pensa na criança vai sofrer, você já aconselhou pais Sim, assim? Durante o atendimento eu sempre inicio conversando com eles, pergunto sobre a possibilidade, vamos supor o caso do divórcio, da possibilidade de fazer um divórcio consensual, que é mais benéfico para ambos os lados, vai dar menos dor de cabeça, um processo litigioso,
E tem muitos casos que é resolvido, houve o pai, depois houve a mãe, no caso a esposa, e é resolvido um divórcio consensual apenas ouvindo um lado, ouvindo o outro, tentando conversar e conciliar os dois a seguir um caminho sem ficar discutindo, às vezes por questões pessoais que já ficaram no passado. Né? Misturam, né, as coisas e quem sofre no final é a criança. Isso, né? Eles usam isso mais para sentimentos que, posso dizer... Mal resolvidos. Mal resolvidos no relacionamento e querem trazer para a justiça. Então, quanto mais puder evitar essas questões, é importante. Tá. Edu, para a gente finalizar, ó como passou rápido, hein? Para a gente fechar, guarda definitiva. Pai e mãe pode solicitar, não só pai e mãe, um avô pode solicitar a guarda definitiva da criança. Como é que é essa questão da guarda definitiva? Então, a solicitação da guarda, vamos supor, se a mãe quiser regularizar a questão da guarda, porque o pai mora em outro estado, com receio dele pegar a criança e viajar, ela pode entrar na ação pleiteando a guarda unilateral, que não será possível a guarda compartilhada nesse caso, ou também o pai tem esse direito, os avós, tios, familiares próximos podem pleitear a guarda na ausência dos pais. Aí ele tem que juntar os elementos, porque os pais não estão com a guarda da criança, às vezes algum problema pessoal, ou o pai e a mãe estão presos, problema de saúde, problema com as drogas. Aí geralmente os avós ou o tio, tia pleiteia a guarda até para poder representar a criança, fazendo matrícula em colégio, esse tipo de coisa. Resumo dessa conversa, então, a gente chega à conclusão de que tudo parte do bom diálogo, sempre pensando, primeiro, o principal, o bem-estar do filho. Né? Sim, exatamente. É importante tentar resolver uma boa conversa entre os dois, entre a família, e em último caso, se não tiver diálogo, aí buscar a justiça para resolver essa questão. Perfeito. Edu, obrigado pelo bate-papo, foi bem proveitoso. Agradeço o convite, obrigado. Nós que agradecemos. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Essa entrevista e todas as outras estão disponíveis no site www.diariodolitoral.com.br e também nas redes sociais do jornal. Até a próxima edição. Tchau.